Olá, boa tarde. Hoje é 8/11/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje, graças a Deus, já participei de um culto pela manhã, um culto pela tarde, graças a Deus. Hoje é culto da família, então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde, Ele livre de todo mal. Busque a Deus pela sua família e, sem dúvida nenhuma, você vai ver algo de Deus acontecendo na sua família, na vida dos seus filhos, das suas filhas, do seu pai, da sua mãe, ou de quem quer que seja que você esteja orando por ele. Então, em o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 190, Marcos 6, versículo 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Então, o nome de Jesus ficou muito notório lá em Israel naquele tempo. Por que o nome de Jesus ficou muito notório? Porque ele estava curando, sarando, libertando e ensinando o Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, que é a palavra de Deus, do Deus eterno. Então, o que acontece? O que nós temos que fazer? Nós temos que crer nesse Evangelho. Temos que crer, né? Temos que crer em Jesus. O nome de Jesus se fez notório naquele tempo. E quando você crê, quando você tem fé, quando você segue a Jesus, isso é notório na vida de alguém, na vida do ser humano. Os outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Versículo 15. E Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Então o Herodes, você acredita que o Herodes mandou degolar João Batista, que era primo de Jesus Cristo, segundo as Escrituras? No versículo... Então, o que acontece? Herodes mandou degolar João Batista. O que eu quero dizer nesse versículo para mim e para você? Nós não devemos fazer mal ao próximo, matar o nosso próximo, porque nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo, né? Que é um mandamento. Então, não faça o mesmo que Herodes fez. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatando no cárcere, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então, o que acontece? Versículo 18. Pois João diz a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, o Herodes, infelizmente, ele tinha um caso com a mulher do próprio irmão dele. E quando o João Batista ouviu falar sobre isso, João Batista disse que não era lícito para ele possuir a mulher do irmão dele. Então, se alguém está dizendo para você que não é lícito você fazer algo, ou você deixar de fazer algo, ou não é lícito o que você está incentivando, ou falando, ou fazendo, então não precisa, tirando a positividade da mensagem, não precisa você fazer o mesmo que Herodes, tirar a vida de alguém, por alguém falar que você não pode fazer algo, não deve fazer algo. Então não faça o mesmo que Herodes. Herodes tirou a vida de João Batista por o fato de João Batista dizer que não era lícito ele fazer algo, por o fato que João Batista disse que ele fez algo que era errado, que era incerto, algo injusto. Então, se alguém disser que você está fazendo algo, se alguém lhe repreender, lhe aconselhar, lhe mostrar que você está errado, então não faça o mesmo que Herodes, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Então Herodes sabia que João era varão justo e santo. E guardava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade ouvia. Então Herodes, ele tinha João Batista como varão justo e santo, e guardava ele com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade ouvia. Então tudo aquilo que João pedia para Herodes fazer, Herodes fazia. Quando João aconselhava o Herodes fazia. Então ele ouvia de boa vontade o João Batista, o Herodes. Mas veja que por causa de momentos e situações ele fez algo que não deveria fazer. Então eu e você temos que prestar atenção por momentos, por situações, coisas que você não deve fazer. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tributos e príncipes da Galileia. Então o Herodes estava inteirando um ano e deu uma festa para os grandes naquele tempo, naquelas cidades, e para os tributos principais da Galileia. E entrou a filha da mesma Heródias, a filha da mesma Heródias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Então uma mulher dançou e agradou a Herodes e todos os que estavam à mesa.
Veja a loucura de Herodes. Por um momento, por uma situação, ele mandou matar João Batista, degolar, e se ele não tivesse arrependido do fundo do coração, ele perdeu a salvação. Disse-lhe então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Veja como Herodes estava louco. Como é que uma pessoa dança para outra e a outra pessoa diz assim: ei, tu me pede o que tu quiser que eu te darei. Loucura de Herodes. Não faça o mesmo que Herodes fez. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Veja que loucura de Herodes. Como é que uma mulher dança para um homem vai e promete até a metade do reino dele? É idiotice, é burrice, loucura. Então nunca prometa aquilo que você não pode dar, ou nunca prometa aquilo que você não pode dar. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Então aquela jovem que estava dançando é tão endemoniada, tão endiabada, tão possessa de demônio, que ela pediu a cabeça de João Batista, um profeta, um homem de Deus, o homem que falava de Deus e de Jesus Cristo. Por que ela pediu a cabeça de João Batista? Porque ela estava possessa, cheia do mal, cheia de ódio, cheia de coisa ruim. Então não fique desse jeito, não fique como aquela jovem que pediu a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. Veja o quanto ela estava possessa de demônio, querendo o mal do profeta de João Batista, um homem de Deus, um homem que pregava a palavra de Deus, que ensinava a palavra de Deus. Veja o quanto ela estava cheia de demônio, querendo destruir a vida de João Batista. Ela queria destruir a vida de João Batista, queria impedir João Batista de servir a Jesus, de seguir a Jesus. Ela estava automaticamente possessa, louca, doida, perturbada e endemoniada. Então nunca fique nessa situação. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Então veja que um próprio rei, como é que um homem de autoridade promete dar metade do reino dele, dar tudo que uma pessoa queria, simplesmente por uma dança. Loucura. Então, um conselho de Deus para você, meça os seus atos, as suas atitudes e o que você fala com os outros e o que você faz com os outros, porque tem um dano muito sério, um dano sério. Herodes, se ele não tiver pedido perdão do fundo do coração, não tivesse arrependido, infelizmente ele perdeu a salvação dele. E enviando logo o rei, o executou. Então o rei o executou. Quem? João Batista, um homem de Deus, um profeta de Deus. Você acha que ele está onde, hora dessa? Você acha que ele está lá no paraíso, comendo as uvas? Não está. E enviou logo o rei executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu às jovens, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Você acredita que tanto a mãe da Herodes como a filha dela a Herodes e a filha dela estava possessa de demônio, com o mal, querendo a cabeça de João Batista, e o louco do Herodes, o perturbado, o doido do Herodes, mandou degolar a cabeça de João Batista. Primo de Jesus, você acha que ele está onde? Você acha que ele está lá no céu? Você acha que ele está lá comendo uvas? Você acha que ele está no paraíso, no seio de Abraão? Eu acredito que não, porque esses homens eles eram obstinados. Esses homens eles eram obstinados pelo mal. A todo tempo eles eram obstinados pelo mal, querendo ver o mal, querendo ver a destruição das pessoas e principalmente das pessoas que anunciavam a palavra de Deus. Então, segundo no livro de Atos, o Herodes ele morreu porque não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Então, Deus abençoe você e sua família. Não faça o que o Herodes fez, não faça o que a Heródias fez e nem a filha dela. Faça o que a palavra de Deus pede para você fazer, amar o seu próximo, fazer o bem, ajudar e não fazer o mal para poder você conseguir a sua salvação. Deus abençoe você e sua família. Não seja um Herodes no dia de hoje.